Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre mulheres, Deus e as mulheres, o amor de Deus pelas mulheres, a visão de Deus das mulheres. Então, nós vamos ler o capítulo 27 de Números. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não está entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens, né? Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos homens, né? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai, entre os tios delas, né? E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Isso aqui, Moisés profeta, Deus falava com ele face a face, então ele foi orar, ó, essas meninas, essas mulheres, eu não sei que idade, não diz que idade, mas fala o nome, são todas mulheres aqui, eu vou falar com Deus. Aí essa aqui é a visão de Deus sobre as mulheres. Moisés levou a causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Deus está vendo que elas têm justiça. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. Quer dizer, elas não tinham pai, elas eram mulheres, não fala de marido aqui, elas não tinham marido. E aí os tios delas, os irmãos do pai, por serem homens, ficariam com a herança, né? Só que não é a vontade de Deus. Deus disse: dá a herança para elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho homem, né? Filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então, lá no tempo de Moisés, nós já tínhamos direito, ó. Não devo nada pro feminismo. Tá? E se não tiver filha, então a sua herança darás a seus irmãos. Daí, se não tem filho nem filha, daí vai pros tio, né? No caso, pros irmãos, que daí não é tio nem nada, porque não teve filho. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a um parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Eu vou parar aqui. Então, vocês vão ver, aqui é lá em Números, lá no início. Nem tinham conquistado a terra. Eles nem tinham chegado ao destino, né? Porém, Deus já tinha dado direito, Deus já vê a mulher. Então, a Bíblia não é machista porcaria nenhuma e as pessoas falam que não sabe, tá? Então, quando alguém vier falar que a Bíblia é machista, você diz assim: é mesmo? Então, tu vai lá no início, Números 27, e lê lá. Dá uma lidinha, né? Para de ouvir as coisas e não ler e só papagaio de pirata, né? Lê a palavra de Deus. A palavra de Deus é rica. Aí tu vai ver Jesus perdoando a mulher adúltera. Tu vai ver que Jesus é da linhagem de Raabe. Você vai ver muitos exemplos de mulheres na Bíblia e o quanto Deus respeita e dá direito e ama as mulheres, tá bom? A mulher virtuosa, ela é o quê? Ela é uma empresária. Então, gente, nós cristãs, a gente não pode estar ouvindo, ainda que a Bíblia fala que a gente tem que analisar tudo e reter o que é bom. Tu ouve uma pessoa que pensa diferente, pelo menos tu ouve. Compara com a Bíblia, tá? Compara com a palavra de Deus aqui, ó. Tesouro, tesourinho, tá? Um beijo, era só isso. Até mais.